Capítulo 71 Espião, Parte 2. Além de acender o fogo na lareira, Barov também colocou um candelabro de mogno na mesa. Este candelabro tinha uma base que se dividia em 4 ramos. Um no meio, que também era o mais alto, e 3 ramos que envolviam o ramo do meio numa forma triangular. Uma vela acesa foi colocada em cada galho, e o candelabro parecia uma montanha brilhante enquanto eles queimavam. A sala estava cheia do cheiro de óleo de pinheiro, parecendo um odor de madeira doce e podre, fazendo as pessoas sentirem-se sonolentas. No entanto, dentro da fronteira, Barov não podia pedir mais. Nesta terra de pobreza, ele não podia pedir nada requintado ou nada elegante. Aqui, todo mundo estava feliz se eles tivessem um abrigo sobre a cabeça deles. Então Barov poderia se chamar bastante sortudo com seu grande quarto. Seu quarto dentro do castelo não ficava longe do pátio, pois era a localização da antiga prefeitura de Lord. Naturalmente, quando o senhor deixou o castelo, ele levou toda a sua equipe com ele, então agora o quarto pertencia apenas a Barov. De tempos em tempos, ele ouvia o farfalhar de vozes de dentro do castelo e o vento uivante vindo de fora da janela, dando a impressão de 2 mundos diferentes. A velha mesa de madeira que Barov estava escrevendo estava cheia de livros e pergaminhos. Em ambos os lados, ele organizou uma mesa, formando um U. Normalmente, as mesas não eram ocupadas por ninguém. Ele só os usou para exibir seus manuscritos. Quando necessário, ele chamaria seus discípulos e os colocaria em uma de suas mesas laterais. Lá, eles poderiam organizar suas informações ou escrever o primeiro rascunho de um documento oficial. As velas da lâmpada já foram trocadas 3 vezes. Além de trocar as velas, Barov não impediu que sua mão passasse rapidamente pelos documentos. Para ele, o tempo era uma coisa muito preciosa. Já havia uma pilha de documentos à mão, esperando por ele para lidar. Além disso, os gastos propostos por Sua Alteza também precisariam ser revisados. O tempo médio de trabalho de Barov era de 10 horas por dia, mas ele não se sentia nem um pouco cansado. Pelo contrário, este era o lugar onde ele poderia mostrar todas as suas habilidades. Então ele teve a sensação de que seu corpo tinha energia inesgotável. É assim que deve ser, pensou ele, ninguém está falando ao meu redor, todos os meus aprendizes são autorresponsáveis. E ninguém está segurando os outros de volta ou criando uma bagunça. Desde que cumpram o comando do príncipe, ele pode lidar com o processo de administração específico sem ajuda externa. Se os comandos do príncipe só pudessem ser um pouco mais normais, Barov pensava que ele morde aos lábios pesarosamente. Por exemplo, no momento, todas as correspondências oficiais de Roland foram seladas com o selo dele como o último que ele enviou para Vilovitov. Nele, Roland pediu uma equipe administrativa adicional e um brigue. A nota de resposta dizia: com o preço oferecido, você não pode contratar o capitão, o timoneiro e os marinheiros. Depois de ler, Barov ficou perplexo. Sem essas pessoas, como eles entregariam o barco? Eles voltariam depois de entregar o brigue. Além disso, por que precisamos comprar um barco? Este foi o ponto mais crucial. No momento, o comércio entre Bordestov e Vilovtovna era estável. Mesmo depois do final do inverno, se quisermos expandir o comércio de minério, precisaríamos apenas enviar um aviso, e eles aumentariam imediatamente o número de embarcações para o comércio. Não vale a pena comprar um barco. O cais da cidade é apenas para estacionamento e descarga, não é utilizável ou manutenção. E sem marinheiros que poderiam cuidar disso, não demorará muito até que tenhamos que abandoná-lo. Foi outro dos momentos loucos de Sua Alteza. Quanto ao primeiro pedido, ao contrário do que se poderia esperar, Barov poderia entendê-lo. No momento, não havia ninguém com tempo livre em toda a prefeitura. Barov já havia trazido mais de 10 pessoas para supervisionar os negócios. Eles eram responsáveis pelos relatórios estatísticos e pela liquidação das receitas e despesas. O próprio Barov era responsável pelo trabalho administrativo e jurídico, o que era obviamente ilógico.
Como Sua Alteza queria separar esses setores, era necessário expandir o tamanho dos funcionários na prefeitura. Em circunstâncias normais, o ministro assistente não queria abandonar tantas responsabilidades. Toda pessoa que tivesse tanto poder em suas próprias mãos sentiria um sentimento cheio de satisfação. Ele queria ser como seu professor, o ministro das finanças do reino. Ele era o único responsável pelas finanças de Graicastle e também era a mão direita do rei. Bem, agora apenas a Bordestov é importante, acrescentou Barov em seu coração. Embora Roland tivesse prometido a ele que queria lutar pelo trono, ainda havia um longo caminho pela frente. Barov não sabia quando isso aconteceu, mas hoje ele defendeu o quarto príncipe como um verdadeiro candidato ao trono. Compa vermelho com o passado era a diferença entre céu e terra. Antes ele pensava que um personagem tão ignorante e Roland nunca poderia se tornar o rei. Mas desde que ele veio para Bordestov, ele teve uma surpresa após a outra. Até agora, Bordestov ainda era capaz de sobreviver, confiando apenas na milícia. O fato de que eles ainda eram capazes de segurar era realmente louvável. Nem mesmo mencionar todas as coisas estranhas que ele inventou, o fato de que ele poderia lidar com todas essas pessoas é totalmente diferente do quarto príncipe. Ele parece mais com o diabo que sabe tudo. Neste momento, ele ouviu um som estrondoso em sua porta, fazendo parar seu trabalho e responder: "Entre." A porta foi aberta por um de seus discípulos favoritos, Filer Yarov. "Respeitado professor, pegamos outro rato." "Oh! Você já questionou ele?" "Ele disse que Timothy o enviou." "Durante a busca do corpo, encontramos cimento em pó, algumas moedas e uma carta sobre ele." Yarov se aproximou e entregou a Barov o envelope embrulhado em couro. "Quanto às outras informações, ainda estamos interrogando-o." "Professor, como lidar? Assim como nos tempos anteriores, escreva todas as respostas no livro e depois pendure o espião convicto", ordenou Barov. "Sim." Yarov saudou e disse. "Este discípulo partirá agora." Quando a porta foi fechada novamente, Barov não continuou a trabalhar. Em vez disso, voltou para a mesa e abriu o pergaminho lacrado com o abridor de cartas, tirando a carta. "O quarto", ele pensou. Muito antes de os meses dos demônios terem começado, Roland Wimbledon havia convocado e discutido esse assunto. Sua Alteza Real acreditava que, quando o pó de cimento, o novo pó de neve e as bruxas fossem revelados, os espiões escondidos de seus irmãos seriam incapazes de suportar para não deixar seu mestre saber, o que seria um melhor momento para eliminar os ratos. Pensando nisso, Barov teve que concordar com a primeira parte de sua declaração, mas não com a segunda parte. Em sua opinião, a fronteira tinha mais de 2.000 moradores, o que impossibilitou o controle de todos. Eles simplesmente não tinham a mão de obra, e as pessoas que eles não tinham foram treinados para isso. No entanto, Sua Alteza não viu seus pontos e disse: "Por que precisamos de tantas pessoas? Cada pessoa dentro da cidade fronteiriça será nossos olhos." Barov não podia acreditar que o príncipe acreditava em suas próprias palavras e deixaria esse monitor ignorante, estúpido e comum para todos encontrarem o rato. Isso é simplesmente impossível. Mas as pessoas mostrarão a ele que ele estava errado. Quando Roland ordenou o primeiro censo após o começo do inverno, ele deu ordens especiais para as pessoas que viveram por 5 anos ou mais dentro da cidade fronteiriça. Certamente Longsom Stronghold tentou levar a cidade fronteira à falência após sua tentativa de queimar a comida. Mas eles não tinham desistido ainda. Em vez disso, seus espiões enviados ainda deveriam estar à espreita. A maioria deles deve ser disfarçada de parentes de pessoas da cidade ou de comerciantes que chegam tarde demais para evacuar, sempre à procura de uma oportunidade para prejudicar a fronteira. Então, se alguém viu um personagem suspeito, eles devem imediatamente denunciá-los à prefeitura. Uma vez verificada, eles receberiam uma recompensa de 25 membros da realeza de prata. Os resultados deste movimento mostrarão que foi extraordinariamente eficaz.
Naturalmente, no começo, eles receberam alguns falsos positivos, mas não demorou muito para que eles encontrassem o primeiro rato e assim os prendessem. Barov lembrou que Roland disse orgulhosamente essa frase estranha. O que ele disse de novo? Ele pensou por um momento. Sim, deixe o inimigo afundar no mar sem fundo de luta contra plebeus. Esta frase tinha uma sintaxe muito estranha. O ministro assistente balançou a cabeça e espalhou a carta entre as mãos. A pessoa chamada Grondor repetidamente enfatizou que vários fenômenos mostravam que o quarto príncipe, Roland Wimbledon, havia sido substituído pelo diabo, e Barov podia claramente ler seu medo nas entrelinhas. Quando Barov pensou em como o príncipe usava várias pessoas, ele na verdade não pôde deixar de sentir um vislumbre de reconhecimento. Respirou fundo e depois segurou a carta acima da vela. A primeira pegou fogo e se transformou em cinzas. Como ele não temia a pedra da retaliação de Deus, ele não podia ser controlado pelo diabo, certo?